Vou fazer a peônia fechada. Para isso eu vou utilizar esse jogo de cortadores, tem 4 peças, mas você em casa pode fazer com o jogo de cortadores que tiver. Não se prenda por isso. Não vá deixar de fazer a sua peônia por conta disso. Como eu tenho esse jogo, vou utilizar esse. Para fazer a peônia, você vai precisar de uma placa de abrir pasta e esse rolinho. Um rolinho menor, que é o seu pin, alicates, preciso também de arame, esse daqui é o número 26, já estão cortados no tamanho que eu preciso. Corantes, aqui tem a cor marsala e violeta outubro. Um pouquinho de gordura vegetal, serve também para untar a placa onde você vai abrir a pasta. E para fazer a pastinha, para atingir essa pasta ou a que você tiver na sua casa. Aqui já deixei a pasta tingida. Vou tirar um pedacinho. Vou massagear bem para que ela fique bem macia. Faço um pequeno cilindro, pressiono, abro para as laterais. Aqui nós estamos usando o método de rampa, abrir a pasta no método de rampa. Vou usar esse menor para abrir um pouquinho mais e suavizar a parte de cima. Não precisamos dessa nervura até o final. Tiro o excesso na parte de cima. Você vai posicionar os teus cortadores de uma forma que você entenda que começando de um lado, você termine do mesmo lado. Lembrando de sempre cortar na mesma posição que você cortou a primeira peça. Eu esqueci de untar um pouquinho aqui a minha placa com gordura vegetal. Acaba que cola. Lembre-se sempre de passar um pouquinho de gordura vegetal na placa. Assim você vai conseguir tirar com maior facilidade. Senão ela cola nas laterais e fica difícil de soltar. Sempre que você cortar uma peça, procure colocar dentro de uma pastinha plástica para evitar o contato com o ar, evitando o ressecamento da peça. Coloque sempre seus cortadores em ordem para que você siga uma sequência. Terminei o primeiro com o primeiro cortador, já tiro ele de lado para não correr o risco de usar o mesmo. Já peguei aqui o segundo cortador. Fiz um rolinho com a minha massa e vou fazer o mesmo processo que nós fizemos com a primeira. Abrindo em rampa, suavizando a borda, a parte de cima. Fazendo esse movimento para que a gente consiga essa nervura central. A pasta não precisa ficar muito fina, mas também não é muito grossa. Posiciono, pressiono e puxo. Esse processo é repetitivo, então você vai fazer isso da primeira à última peça a ser cortada. Lembrando que são 7 peças de cada, 7 unidades de cada cortador. Corte e já coloque na sua pastinha. Eu aconselho você a cortar as 7 primeiras, colocar na pasta, bolear, aramar, marcar, para depois ir para o outro cortador. Agora nós vamos utilizar esse terceiro cortador
Aqui eu estou cortando um de cada para que você veja. Observem como eles são posicionados. Se você pegou ele viradinho para o lado direito, se for o lado mais alto, você vá até o fim, que foi o que eu disse no início. Se você começar a cortar de um lado, vá até o final, para não dar problema na montagem depois. Esse é o terceiro cortador. Lembrando que eu estou aqui cortando uma peça de cada. Você percebe que é um processo repetitivo, é feito da mesma forma do primeiro cortador até o último. Retiramos. Vou colocar aqui na minha pastinha para proteger contra ressecamento. E vamos cortar outra peça com o último cortador. Cortei a última peça, vou colocar na pasta. Então, temos aqui, deixa eu colocar nessa pasta. Aqui fica melhor para bolear. Então, temos aqui uma peça de cada cortador, lembrando que o processo é repetitivo. Vou posicioná-las aqui dentro da pasta e bolear. Então, você vai fazer isso para todas as pétalas. Você pode bolear com os dedos, dessa forma. Por quê? Para suavizar as bordas, para que elas fiquem mais finas, mais leves na hora de você montar. Ou você pode utilizar também um boleador, uma esteca. Dessa forma, um boleador. Você vai colocar metade para dentro, metade para fora. E assim você vai suavizar essas bordas para que elas não fiquem grosseiras, tirando a marca do cortador. Processo feito, terminei de bolear as pétalas. Lembrando que fará isso com todas as pétalas, de todos os tamanhos. Agora vou inserir o arame. Passei água, que eu uso água como cola para Easy Paste. Insere mais ou menos em torno de um dedinho aqui, não pode passar disso. Manchou aqui um pouquinho. Dá uma beliscadinha na ponta. Pegue o seu marcador. Posicione a pétala.
Posicione e pressione. Pétala marcada. Levo para minha mão. Posso bolear novamente aqui, suavizando e dando uma puxadinha na borda. Levo para secar no descanso de maçã. Você pode usar também uma casca de ovo de chocolate de 50 gramas, mas eu particularmente prefiro esses descansos de maçã. Eu acho que o movimento fica muito melhor. Ela precisa realmente aderir e essas laterais ficarem bem retinhas. Então você vai fazer com que ela fique bem aderida a esse descanso, e é muito importante que as laterais fiquem bem retinhas, porque na hora do encaixe, na hora da montagem, a gente precisa que elas fiquem realmente bem certinhas. Posso bolear na palma da mão, como eu fiz com a primeira pétala, ou numa espuminha. Você pode utilizar onde ficar mais confortável. Dá uma puxadinha e levo novamente para secar. Lembrando que ela precisa aderir ao descanso, as laterais bem retinhas, e ela fica nessa posição. Vamos fazer isso em todas as pétalas. Então, esse processo é um processo bastante repetitivo. São várias pétalas. E você vai fazer isso do início ao fim.
Pronto, terminei de mostrar como eu faço com as pétalas. Já tenho algumas aqui secas. E nós vamos para a pintura e a montagem da peônia. Antes da pintura, eu já separo as minhas pétalas secas por tamanho. Assim fica mais fácil. Aí, seguindo esse mesmo método, começo a montagem. Peças separadas, vou começar com as menores. E para isso vou utilizar a cor marsala. Vou pintar com essa cor. E você vai escolher a cor que o teu cliente pediu ou que você deseja fazer. Consegui achar meu pincel. Agora vamos pintar. Aqui separei as 3 primeiras, as 3 pétalas menores. Retiro o excesso de corante do pincel. Vou acentuar a cor aqui na parte de baixo, próximo ao arame. E a parte de cima eu só vou esfumar. Vou fazer isso com todas as pétalas. Vânia, posso pintar tudo? Pode. Se você quiser ela pintada por inteiro, você pode pintar por inteiro e vai ficar legal também. Eu só acho um trabalho muito desnecessário. Mas há quem queira que ela realmente esteja toda por completo, que pinte ela por completo. Então você também pode fazer, sem problema nenhum. Essa parte de trás eu pintei um pouquinho mais porque as primeiras eu gosto um pouco mais escuras. Mas as outras você não precisa pintar o verso. Você vai pintar somente aqui, a parte interna. Vai deixar com uma cor mais acentuada próximo ao arame. E o restante vai só esfumar. A parte de cima, eu só dou umas leves nuances, só para que ela não fique sem cor.
Basicamente é isso em relação à pintura. Ou você pinta ela por completo ou só a base, como eu fiz aqui, e é um processo repetitivo. Vou mostrar como eu faço para secar em formas de acetato. São formas de ovos de Páscoa. As 3 primeiras pétalas menores eu gosto de secar aqui na forminha de ovos de Páscoa de 30 gramas. Assim elas ficam mais fechadinhas. E o restante eu coloco em forma maior para que ela fique um pouquinho mais aberta. Quando ela seca, ela fica assim. Lembrando que toda a pasta dá uma retraída, então ela vai ficar um pouco menor. Eu coloco o restante em formas de 50 gramas. O segundo cortador, a posição você vai utilizar dessa forma. Esse é o primeiro cortador, vai para a forminha de 30 gramas. O segundo também. Coloco aqui, cabe, fica direitinho. Lembrando de usar essa parte mais fininha, a parte mais gordinha fica o arame. Esse é o terceiro cortador, eu estou secando aqui desse formato, nessa forma. A borda para a parte mais fininha e o quarto cortador também vem para cá, só que inverte. Coloca na parte mais fininha, mais aberta aqui na parte de cima. Procure observar bem como eu coloquei aqui na forma de secagem, observando o fundo, a parte que é mais larga, a parte que é mais estreita. Mas lembrando que eu gosto mesmo de secar 3 pétalas pequenininhas numa forma de 30 gramas. O restante eu particularmente prefiro os descansos de maçã. Mas aí fica a seu critério. Aqui já tenho as pétalas secas e pintadas. Vamos para a montagem. Vou separar todas por tamanho. Assim fica muito mais fácil e rápido para se montar.
pétalas separadas, vamos ao início, né, da montagem. Vou unir duas pétalas menores dessa forma. Vou passar a fita. Elas ficam bem juntinhas, na mesma altura. Vou prender a fita aqui. Pra mim, funciona muito bem eu segurar assim de cabeça para baixo e prender a fita. Aí você tem que achar a tua zona de conforto e prender a fita floral. Aqui sobra um pedacinho de fita na parte de cima. Viro, né? Deixo agora na posição correta. E venho com a terceira. Só que de frente para essas duas. Ela vai ficar meio de lado, porque ela precisa encaixar. As três ficam meio que abraçadas uma nas outras. Dessa forma. Elas ficam presas, que é o início, então elas ficam bem juntinhas. Deixa eu só organizar aqui para dar um fechamento melhor. Fecha com a fita, prenda bem direitinho. É muito importante que a fita esteja bem passada. Essa fita floral, ela tem uma colinha, então dá uma esticadinha que ela libera essa cola e vai pressionando com a ponta dos dedos para que ela fique bem firme. Nós não queremos jogo, né? Não queremos que as pétalas fiquem soltas. Ainda com as pétalas menores, vou dar a volta nas três primeiras. Então, eu posiciono a primeira, prendo, sempre na mesma altura, elas são bem juntinhas na base. Deixo ela bem presa. Deixa eu só arrumar esse excesso de fita aqui. Olha, posiciona. O começo é um tanto chatinho. Pego a quarta pétala menor, posiciono, lembrando que são todas bem juntinhas uma das outras. Vou passar a fita e prender também. Passo bem no pezinho, deixo bem presa. E venho em seguida com as menores. Segura bem na pontinha e vira o arame. Fazendo dessa forma você tem mais agilidade e vai mais rápido na montagem. Posiciona a pétala. Ela fica como se fosse um catavento, é uma em cima da outra. Metadinha
metade de uma em cima da metade da outra. Sempre procure o melhor ângulo para posicionar a próxima pétala, encaixando direitinho. O movimento é um movimento de catavento, é uma por cima da outra, só que bem próximas, né? Na parte inferior elas são bem agarradinhas, bem próximas uma das outras. Siga montando todas as pétalas do mesmo jeito. Esse processo também é um processo repetitivo, sempre encaixando uma pétala sobre a outra, fazendo com que elas fiquem no movimento de catavento.
É muito importante que todas as pétalas estejam bem encaixadas e bem firmes. Passe a fita com bastante segurança, deixe elas bem amarradinhas. Lembre-se de esticar a fita para que a cola seja liberada e assim a montagem fique perfeita sem jogo. Ela fica bem firme, ela não fica jogando, ela não fica solta. Vamos construindo camadas de pétalas nesse formato, um formato de catavento. E ela vai se organizando da melhor forma. Dê uma olhada nas pétalas para ver se elas estão boas. E em seguida venha com a próxima camada. Estou quase finalizando a última camada, faltam algumas pétalas. E ela vai se formando.
Vou retirar uma pétala que está quebrada, vou puxar com um alicate e vou encaixar outra no lugar. Peônia pronta. Falta só o acabamento da parte de baixo, é uma sépala. E em seguida eu vou mostrar como pintar essa sépala e deixar ela finalizada. Sépala colocada, essa sépala já está seca. É importante que você deixe secar para não manchar. Aqui nós podemos utilizar um verde maçã misturado com o exército ou pântano. São tons de verdes um pouco mais escuros. E na finalização você pode jogar um rosa do Líbano, só para que ela tenha um pouco mais de cor, mais rosada, avermelhada aqui na parte de baixo. Então vamos misturar os corantes. Dessa forma. Pinte com cuidado para não manchar a peônia. Você também pode pintar de cabeça para cima, né? Não precisa ser assim de cabeça para baixo. Mas aqui, como ela está sequinha, vamos pintar bem devagar para que não manche, até finalizar toda a pintura.
Pintura verde finalizada, vamos colocar um pouquinho de cor. Esse aqui é um rosa do Líbano. Ele é um pouquinho mais escuro do que um rosa normal, mas dá essa tonalidade avermelhada aqui, meio rosada na parte de baixo, que fica bem interessante. Esse tom rosado deixa bem interessante o resultado. Pintura finalizada. Essa parte do rosado fica bastante interessante na proposta, principalmente se você for utilizá-la num topo, no qual as pessoas consigam visualizar esse detalhe. Se for para inserir no bolo, lógico, ninguém vai conseguir ver, ninguém vai perceber se tem uma cor ou não aqui na parte de baixo. É isso, finalizamos.